ainda no fim do culto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é a palavra de Deus para ser lida e pregada. Nós, na parte da manhã, trabalhamos um pouco a exposição deste texto bíblico e vamos dar sequência agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 21 a 31. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 21 a 31. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Recal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Meus queridos, apenas relembrando um pouco do que falamos na parte da manhã, e também para que quem não estava de manhã possa se situar, nós falamos a respeito de alguns lugares especiais no Novo Testamento, lugares de uma manifestação especial do Evangelho da Graça. Falamos a respeito de Betânia, onde o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Falamos de Jericó, onde o Senhor Jesus curou o cego. Falamos de Gadara, onde o Senhor Jesus libertou um possesso. E falamos do Calvário, onde nós temos a maior demonstração da graça e do poder redentor do Senhor, porque ali Jesus deu a vida, derramou o seu sangue e disse para um dos malfeitores: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, meus queridos, se nós pudéssemos nos retroceder na história e participarmos destes atos visitando estas cidades com Jesus. Mas no Velho Testamento nós temos também alguns lugares especiais da manifestação da graça de Deus e da prefiguração da manifestação do Evangelho neste mundo. E um destes lugares a ser ressaltado hoje é Besor, um ribeiro para muitos desconhecido, mas ali nós encontramos também a manifestação e a prefiguração do Espírito vivo, do Evangelho Redentor e da graça do Senhor. O que aconteceu em Besor? Meus amados, Davi estava com seu exército em Ziclag, na terra dos filisteus. Ele saiu com seu exército à guerra de uma maneira inexplicável, com o fim de lutar contra o próprio povo de Israel. Mas os filisteus desconfiaram de Davi, e o rei Aquis ordenou Davi a retornar para Ziclag. Ele retorna com seus homens, é surpreendido ao encontrar uma cidade queimada e destruída,
um bando de amalequitas havia dado sobre a cidade, queimado, destruído, e levaram cativos esposas e filhos de Davi e dos homens que acompanhavam Davi. Davi com aqueles homens se entristeceram, choraram até perderem as forças. Alguns queriam apedrejar a Davi, mas eis que algo especial aconteceu. E Deus age de maneira especial na vida dos seus servos quando estes se acham sem forças. O coração de Davi se reanimou no Senhor. Davi consultou a Deus e Deus disse para Davi seguir o bando, porque livraria as esposas e os filhos do domínio daquele bando. Davi então sai com seu exército, seguindo o bando que levara as suas famílias. Mas quando eles chegam a Besor, 200 dos 600 homens que estavam com Davi se veem cansados e sem forças para prosseguir. Davi os deixa em Besor e segue perseguindo o bando, derrota o bando, traz de volta as esposas, os filhos, os bens e os despojos que conquistaram na guerra. Traz tudo. E quando eles reencontram com aqueles 200 homens que ficou em Besor, alguns seguidores de Davi disseram: olha, vamos entregar esposas e filhos e mandá-los embora, e não vamos repartir com eles os despojos. Davi não aceitou. Davi disse que repartiriam os despojos. E os fatos que aconteceram ali naquele encontro em Besor revelam o espírito do evangelho de nosso Senhor Jesus. Nessa noite nós veremos como se apresenta este espírito do evangelho de Jesus em Besor. E nós queremos convidar os irmãos para compreendermos estas verdades. Porque, irmãos, não é necessário nós irmos pessoalmente, fazermos uma viagem geográfica e chegarmos a alguns lugares especiais, entendendo que estes lugares são mais santos do que os outros. Algumas pessoas acham que precisam ir no Jordão, alguns até com a loucura de batizar no Jordão, entendendo que as águas lá são superiores. Outros querem ir a Jerusalém. Se você quer ir para conhecer, simplesmente para conhecer, nenhum problema. Apenas não ache que é lugar mais santo do que os outros. Outros vão a Meca, outros acham que tem que ir para Romaria, para Aparecida do Norte. Meus irmãos, o que nós precisamos é de uma visitação especial da graça do Evangelho do Senhor. E nessa noite nós veremos então o que aconteceu em Besor e o que pode acontecer nas nossas vidas. O primeiro destaque que nós fizemos na parte da manhã é que Besor foi um lugar de refrigério, de restauração. Sabe por quê, irmãos? Aqueles homens exaustos, exauridos, cansados ficaram ali. Mas ali havia nascentes de água, ribeiros, sombra. Davi não os deixou no deserto e nem entre os inimigos. Os deixou em um lugar que eles poderiam ser restaurados. E quando retornaram da luta, encontraram homens renovados e restaurados. E eu disse de manhã, o nosso Besor está aqui. Porque ele se traduz não em um lugar, mas em uma pessoa. Ele é Jesus, aquele que revigora as nossas forças e restaura a nossa alma. Mas nós falamos de manhã também que Besor foi um lugar especial, porque ali eles celebraram a compaixão divina. Quando os 400 retornaram da conquista e da vitória com Davi e reencontraram os 200 que ficaram em Besor, alguns diziam: vamos entregar as mulheres, vamos ignorá-los. Se mostraram egoístas, meritocráticos, o governo apenas dos méritos. Mas Davi não aceitou isso. Davi disse:
eles receberão partes iguais às nossas. Meus irmãos, isso é o espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós recebemos perdão, o amor de Deus, a salvação, a direção do Espírito Santo, a bênção do Senhor, não pelos nossos merecimentos, mas é porque Deus em Cristo Jesus abençoa a nossa vida. E foi isso que Davi respondeu para os seus homens, dizendo: olha, foi Deus quem nos levou. Foi Deus quem nos deu a vitória sobre os nossos inimigos. Foi Deus quem nos deu os despojos. Meus amados, é Deus quem abençoa a nossa vida. E a bênção de Deus alcança pequenos, grandes, pobres, ricos. Alcança todos aqueles que confessam o Senhor. Nós trabalhamos estes aspectos de manhã. Agora tem mais 2 aspectos que queremos apresentar para os irmãos. Por que Bezor pode se relacionar ao Evangelho da Graça? E quero considerar aqui em um terceiro momento, que Bezor é lugar onde se valoriza o corpo que serve. Onde se valoriza o corpo que serve. Meus irmãos, os 200 que ficaram em Bezor, eles não foram à batalha. Eles não tomaram em suas mãos espada para guerrear. Eles não guerrearam, eles ficaram em Bezor. Mas há um detalhe aqui que às vezes passa despercebido e não pode passar. Ficando em Bezor, eles ficaram na retaguarda, cuidando de tudo quanto o exército de Davi levava. Deixaram sob o cuidado deles em Bezor, de forma que os 400 que seguiram livres, poderiam agir de uma maneira livre, guerreando sem preocupar com as cargas que estavam levando. Davi reconhece o valor daqueles que ficaram em Bezor. Davi reconhece a importância de alguém na retaguarda, e Davi ordena que eles recebessem o mesmo que os outros receberam, e isso passou a ser direito e estatuto em toda a nação de Israel. Os da linha de frente recebiam despojo, mas os da retaguarda também deveriam receber o despojo. Ah, meus irmãos, isso está muito de acordo com o Evangelho da graça de Jesus. Porque o Senhor Jesus nos reúne na igreja como família da fé. E o Senhor Jesus confia a cada um de nós o serviço em seu reino. E há uma multiplicidade de serviços e dons na igreja, todos importantes, necessários e valorosos aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo afirma que nós somos cooperadores do Senhor. Lá no gabinete pastoral, no meu gabinete pastoral, nós temos um quadro que foi pintado pela Luciene, esposa do Janderson, que já mudou de Uberaba já há bem tempo, e pela Maíla, filha do senhor Rubens. Muitas pessoas chegam no gabinete pastoral, algumas pedem para tirar foto daquele quadro. Outras param em frente e passam muito tempo olhando e refletindo. E aquele quadro se fundamenta no texto bíblico de 1 Coríntios 3, versos 6, 9, quando o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Todos nós somos cooperadores do Senhor, quando nos reunimos para adorar, para servir. Assim, meus queridos, você não precisa ser o que o outro irmão é.
Você não precisa servir onde ele serve. O importante é que você esteja servindo. Você não precisa exigir ou esperar que o irmão sirva onde você serve. Mas você pode incentivá-lo a servir onde Deus o chamar. O importante é que nós nos relacionemos em respeito cristão, honrando uns aos outros e reconhecendo que todos nós fazemos parte da família da fé e juntos servimos ao Senhor. Alguns são chamados para serem pastores, outros presbíteros, outros diáconos, outros mestres, outros estão servindo na música, outros estão intercedendo. Enfim, há uma multiplicidade de serviço. O importante é que todo o povo de Deus sirva. É exatamente isso que Davi ensina aqui. Quem estava na linha de frente recebe despojo. Mas quem estava na retaguarda era digno também de receber despojo, porque fazia parte do mesmo corpo, estava servindo também. A vitória era de todos. Meus irmãos, nós trabalhamos em prol do mesmo reino, o reino de Jesus Cristo. Trabalhamos em prol do fortalecimento da igreja, que é corpo de Cristo. E aquela multidão que estará no céu com o Senhor é uma multidão que lá chegou graças a diversas pessoas, talentos e dons que foram usados por Deus no ensino, na pregação e na edificação espiritual do povo do Senhor. Bezor se relaciona ao evangelho da graça, porque é lugar de refrigério, porque é lugar que se celebra a compaixão divina, porque é lugar também em que se valoriza o corpo que serve, cada um com o seu serviço, mas todos preciosos aos olhos do Senhor. O importante é que você possa servir. O importante é que você atenda ao chamado de Deus. O importante é que você diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. O importante é que você encontre o espaço no qual Deus quer te usar. O importante é que você ouça o chamado de Deus para a sua vida. Mas, irmãos, eu quero ainda dizer o seguinte, que Bezor é lugar onde se aprende a repartir também. Os irmãos observaram que Davi ordena repartir os despojos com os 200, mas quando chegam na cidade de Ziclag, eles chegam com as esposas, com os filhos que foram libertos. Era um momento de imensa gratidão, de louvores a Deus, porque eles venceram os inimigos, as famílias foram libertos, eles voltam para a cidade. O coração de Davi transbordava, e Davi então envia presentes daqueles despojos para os anciãos de Judá, das diversas cidades de Judá, os seus compatriotas, que havia tempo que ele não os via, mas Davi se lembra deles e reparte com eles, porque a graça de Deus transbordava em sua vida. Bezor é lugar de celebração do evangelho da graça. Evangelho este que revela generosidade e bondade. Em um contexto de mesquinhez, egoísmo, Davi mostra um coração extremamente generoso, pronto a repartir o que recebera procedente da graça de Deus. Pastor, o senhor está falando muito em repartir. E vale a pena um destaque aqui. Nestes dias em que se preocupa tanto com aspectos com os quais o cristão não pode se concordar, procedente do marxismo, que dentre outros aspectos advoga
uma igualdade econômica procedente de lutas, de classes, onde se defende eliminar classes, violar direito de propriedade? Seria este o princípio do Evangelho e o princípio bíblico? Seria este o repartir? Meus queridos, o princípio da palavra de Deus, inclusive defendido pelo reformador Calvino, é o seguinte: respeito à propriedade privada, que é fruto do trabalho honesto, deve ser respeitada. Cada um possuindo o que Deus lhe deu, deve fazer uso do que Deus lhe deu, de forma generosa, abençoando a vida de outras pessoas. E é este o princípio que nós temos aqui. Davi estava tão agradecido a Deus pelo que recebera do Senhor, que quis repartir com seus compatriotas. Amados, é importante nós entendermos qual é a essência da necessidade do ser humano. Para muitos, a essência da necessidade do ser humano é comida, é vestido, é vestes. Mas há necessidades ainda superiores no campo espiritual da vida redimida, salva, liberta pelo Senhor, e que, portanto, só o Evangelho de Jesus Cristo pode responder a esta necessidade. O Senhor Jesus veio ao mundo para repartir a sua própria vida pelos pecadores. E no Evangelho da graça, o Senhor reúne o seu povo, a sua igreja, para que esta igreja, desfrutando da graça de Deus, possa também repartir a mensagem do Evangelho. Por isso, Bezor traz o espírito do Evangelho, capaz de entender a necessidade do outro e de repartir. Quero lembrar uma experiência que aconteceu em Israel, quando a Síria fez um cerco contra Samaria. Não entrava e não saía nada. O povo começou a passar fome, a miséria reinava. Eis que Deus agiu de uma maneira extraordinária, derrotando o exército sírio. Eles fugiram, deixaram o acampamento com muitas provisões, e alguns leprosos que andavam por ali descobrem o acampamento com tanta provisão, eles se alimentam, se abastecem, e em dado momento eles se lembram de que o povo dentro da cidade padecia de fome. Eles disseram: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. O Senhor concedeu boas novas a nós em Jesus Cristo. São boas novas que trazem esperança, a paz de Deus, o perdão e uma nova vida. E essa palavra precisa ser repartida. Não pode ser retida por nós. O nosso entusiasmo em repartir o Evangelho da graça se associa ao nosso prazer em viver o Evangelho da graça. A mulher samaritana, quando entendeu que Jesus Cristo é a fonte de água viva e quem bebe desta água nunca mais tem sede, ela que fora até o poço para buscar água, deixou ali o seu cântaro e retornou à cidade anunciando a todos que encontrara o Messias. Porque a alegria e o prazer dela de encontrar o Salvador da sua alma falou mais alto do que a necessidade de água na sua casa. Meus queridos, a nossa alegria, a nossa vida com Deus,
nos impulsionará a levar o Evangelho a tantas pessoas que dele precisam. Bezor nos revela o espírito do Evangelho da graça. Que espírito é este? Bezor nos revela que existe refrigério em Jesus. Existe compaixão em Jesus. Existe valorização do serviço de todos nós como igreja de Jesus. E revela que nós podemos repartir o que Deus nos dá de mais precioso. Que Deus assim nos ajude, nos guarde e nos abençoe. Amém. Quero convidar os queridos a juntos entoarmos hino de número 315. Hino 315. Quero convidá-los a ficarem em pé e juntos entoaremos hino 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para fontes sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação, pois seu sangue nos dá. Com amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir com amor e